Olá, bom dia, que a graça do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Hoje, aqui na cidade de Tabatinga, está chovendo, chovendo muito forte, e o nosso sinal da internet caiu. Eu penso que tem alguns neste momento se perguntando, o que aconteceu? Não houve a transmissão ao vivo? Sim, nós estamos aqui, o Arthur e eu estamos aqui na Igreja Central, mas estamos sem sinal de internet. No momento que você ouvir essa leitura de hoje, provavelmente já foi a leitura feita e estamos gravando e será subido depois na plataforma, tá bom? Nós estamos na página 113 do livro Grande Conflito e nesse momento nós vamos dar continuidade à leitura sobre os dois heróis da Idade Média. Eu espero em Deus que essas leituras tenha feito uma mudança em tua mente, em teu coração e que transforme o teu viver diário ao estudarmos junto as profecias deste livro, O Grande Conflito. Peço a você nesse momento que ore comigo pedindo as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Poderoso Deus e eterno Pai, graça nós te damos, Senhor, por tão boas circunstâncias, ainda poder louvar e adorar o teu santo nome em liberdade. Nós vamos estar lendo agora um pouco sobre a vida de Jerônimo. Sabemos que ele foi preso durante 1 ano e mesmo lá dentro da masmorra, o Senhor nunca o abandonou. Nós queremos te pedir a mesma bênção. Não nos abandone, não deixe, Senhor, cairmos em tentação, livra-nos de todo mal e em nome de Jesus Cristo eu te imploro uma bênção toda especial sobre esta pessoa que vai acompanhar esta leitura neste momento. Abençoe esta pessoa, abençoe a sua casa, os seus familiares e livra-nos, Senhor, de todas as ciladas do diabo. São as bênçãos que imploramos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade à leitura de ontem, na página 112, o último parágrafo diz assim: as palavras de Jerônimo despertaram espanto e admiração mesmo aos seus inimigos. Durante 1 ano inteiro, estivera ele emparedado numa masmorra, impossibilitado de ler ou mesmo de ver, com grande sofrimento físico e ansiedade mental. No entanto, seus argumentos eram apresentados com tanta clareza e força como se tivesse oportunidade tranquila para estudar. Indicou aos ouvintes a longa série de homens santos que haviam sido condenados por juízes injustos. Em quase cada geração, houve os que, enquanto procuraram enobrecer o povo de seu tempo, foram censurados, rejeitados, mas que em tempos posteriores mostraram ser digno de honra. O próprio Cristo foi por um tribunal injusto condenado como malfeitor. Em sua retratação, Jerônimo consentira na justiça da sentença que condenara Rus. Declarou ele agora o seu arrependimento e deu testemunho da inocência e santidade do Marte. Conheci-o desde meninice, disse ele. Foi um ótimo homem, justo e santo. Foi condenado apesar de sua inocência. Eu também estou pronto para morrer. Não recusarei diante dos tormentos que estão preparados para mim por meus inimigos e falsas testemunhas, que um dia terão de prestar contas de suas imposturas perante o grande tribunal de Deus, perante o grande Deus, a quem nada pode enganar. Reprovando-se
por sua negação da verdade, Jerônimo continuou: de todos os pecados que tenho cometido desde minha juventude, nenhum pesa tão gravemente em meu espírito e me causa tão pungente remorso como aquele que cometi neste lugar fatídico, quando aprovei a iníqua sentença dada contra Wycliffe e contra o santo mártir João Hus, meu mestre e meu amigo. Você entendeu? Deixa eu explicar um pouquinho para a gente continuar a leitura. João Wycliffe, João Hus, Wycliffe e Hus já tinham morrido. Wycliffe morreu, você lembra? Ele adoeceu, morreu. Depois de 40 anos, a igreja de Roma mandou queimar os ossos de Wycliffe. João Hus foi morto queimado vivo, como herege. Jerônimo havia prometido para ele que iria, se acaso acontecesse algo, iria socorrê-lo. Mas quando Jerônimo chega na cidade de Constança, ele percebe que foi ali só para ser perseguido, porque já era tarde demais. Então Jerônimo é aprisionado e durante um período de 1 ano, preso na masmorra, é forçado a negar sua fé, devido a todas as agruras que passara, negou as palavras de Wycliffe, condenou o testemunho de Hus, e agora, preso dentro da masmorra, refletindo sobre o que ele tinha feito, ele se arrepende. E agora, na frente, novamente, dos juízes, ele defende firmemente a sua fé em Cristo, na palavra de Deus. E o interessante, ele diz aqui, nós acabamos de ler, que dos pecados que ele cometera, o que ele mais se arrependera, o que mais causava nele tristeza, era justamente esse, de ter abandonado a fé de acordo com os ensinos de Wycliffe e de acordo com o seu amigo John Hus. Então, ele agora se retrata pedindo perdão a Deus por ter negado devido ao sofrimento que estava passando. Sim, ele diz, de acordo com a leitura, confesso de coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei quando por medo da morte, olha só o que ele fala aqui, quando por medo da morte condenei suas doutrinas. Então, por que foi que ele tinha negado as doutrinas e condenou as doutrinas de Wycliffe e João Hus? Por medo da morte. Portanto, suplico a Deus, olha que lindo, portanto, suplico a Deus Todo-Poderoso que se digne de perdoar meus pecados, e em particular este, o mais hediondo de todos. Vocês percebem que ele ora pelos seus pecados do passado, porém, ao mesmo tempo, ele é específico, em especial por este, que mais causava sofrimento nele. Apontando para os juízes, disse com firmeza: condenaste a Wycliffe e John Hus, não por terem abalado a doutrina da igreja, mas simplesmente porque estigmatizaram com a reprovação os escândalos do clero, a pompa, o orgulho e todos os vícios dos prelados e padres.
Página 114, livro Grande Conflito. As coisas que eles afirmaram e que são irrefutáveis, eu também as entendo e declaro como eles. Suas palavras foram interrompidas. Enquanto Jerônimo estava falando, interromperam ele. O prelado, trêmulos de cólera, exclamaram: que necessidade há mais de provas? Contemplamos com nossos próprios olhos o mais obstinado dos hereges. Chamou Jerônimo de o mais obstinado dos hereges. Sem se abalar com a tempestade, Jerônimo exclamou: ora, supondes que receio morrer? Conservaste-me durante 1 ano inteiro em horrível masmorra, mais horrenda que a própria morte. Trataste-me mais cruelmente do que a um turco, judeu ou pagão. E minha carne em vida literalmente apodreceu sobre os ossos. E contudo, não me queixo, pois a lamentação não vai bem a um homem de coração e espírito. Isso aqui é muito forte, irmãos. Ele tinha passado 1 ano na masmorra, a carne dele estava podre sobre os ossos. Ele mesmo falou: olha, eu passei 1 ano e a minha carne apodreceu literalmente sobre meus ossos. Vocês pensam que eu estou com medo da morte? Disse Jerônimo. Não, não estou. E vocês pensam que eu vou ficar lamentando? Olha só, ele fala aqui, ó: não me queixo, pois a lamentação não vai bem a um homem de coração e espírito. Meu Pai, isso aqui é muito forte. Se eu estou falando para alguém que vive se lamuriando, se lamentando, pare o mais rápido possível. A lamentação não vai bem a um homem de coração e espírito. Mas não posso, senão exprimir meu espanto com tão grande barbaridade para com um cristão. De novo, irrompeu a tempestade de cólera e Jerônimo foi levado precipitadamente à prisão. Havia, contudo, na Assembleia alguns nos quais sua palavra produziram profunda impressão e que desejavam salvar-lhe a vida. Foi visitado por dignatários da igreja e instado a submeter-se ao concílio. As mais brilhantes perspectivas lhe foram apresentadas como recompensa de renunciar à sua oposição a Roma. Mas, semelhante a seu mestre, quando se lhe ofereceu a glória do mundo, Jerônimo permaneceu firme. Provai-me pelas sagradas escrituras que estou em erro, disse ele, e eu renunciarei. As sagradas escrituras? Exclamou um de seus tentadores. Então tudo deve ser julgado por elas? Quem as pode entender antes que a igreja as haja interpretado? São as tradições dos homens mais dignas de fé do que o evangelho do nosso Salvador? Replicou Jerônimo. Paulo não exortou aqueles a quem escreveu a escutarem as tradições dos homens, mas disse: esquadrinhai as Escrituras. Herege, foi a resposta
Arrependo-me de ter-me empenhado tanto tempo contigo. Vejo que és impulsionado pelo diabo, disse aquela pessoa a Jerônimo. Sem demora, se proferiu sentença de morte contra ele. Foi levado ao mesmo local em que Rus rendera a vida. Cantando, fez ele esse trajeto, tendo iluminado o semblante de alegria e paz. Seu olhar fixava-se em Cristo, e a morte para ele havia perdido o terror. Quando o carrasco, estando para acender a fogueira, passou por trás dele, o Marte exclamou: venha com ousadia para a frente, ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. Suas últimas palavras proferidas, quando as chamas se levantavam em redor dele, foram uma oração. Senhor, Pai Todo-Poderoso, exclamou, tenha piedade de mim e perdoa meus pecados, pois sabe que sempre amei a tua verdade. Meus pecados, pois sabes que sempre amei a tua verdade. Que palavras fortes. Sua voz cessou, mas os lábios continuaram a mover-se em oração. Tendo o fogo efetuado a sua obra, as cinzas do Marte, com a terra sobre a qual repousavam, foram reunidas e como as de Rus lançadas no Reno. Assim, pereceram os fiéis, porta-luzes de Deus, mas a luz da verdade que proclamaram, luz de seu exemplo heróico, não se iria extinguir. Ainda que o homem tentasse desviar o sol de seu curso, ou impedir o raiar daquele dia, mesmo então despontava sobre o mundo. A execução de Rus acenderam uma chama de indignação e horror na Boêmia. A nação inteira compreendia haver ele tombado vítima da pérfida dos líderes religiosos e traição do imperador. Declarou-se ter sido ele um fiel ensinador da verdade, e o concílio que decretou sua morte foi acusado de crime de assassínio. Suas doutrinas atraíram agora maior atenção do que nunca. Pelos editos papais, os escritos de Wycliffe tinham sido condenados às chamas. Aqueles, porém, que haviam escapado da destruição, foram agora tirados do esconderijo e estudados em conexão com a Bíblia, ou partes dela, que o povo podia adquirir, e muitos assim foram levados a aceitar a fé reformada. Os assassinos de Rus não permaneceram silenciosos as testemunhas a testemunhar o triunfo que alcançava a causa do reformador. O Papa e o Imperador reuniram-se para aniquilar o movimento, e os exércitos de Sigismundo foram lançados contra a Boêmia. Página 116, livro Grande Conflito. Seguimos a leitura falando de dois mártires, dois heróis da Idade Média, John Hus e Jerônimo. Surgiu, porém,
um libertador. Zisca. Logo depois do início da guerra, ficou completamente cego. E que, no entanto, era um dos mais hábeis generais de seu tempo. Foi o chefe dos boêmios. Confiando no auxílio de Deus e na justiça de sua causa, aquele povo resistiu aos mais poderosos exércitos que contra ele se poderiam levantar. Reiteradas vezes, o imperador, organizando novos exércitos, invadiu a Boêmia, apenas para ser vergonhosamente repelido. Os hussistas aqui seriam aqueles que estavam seguindo John Hus, tá? Mesmo ele tendo sido morto, os seus seguidores eram chamados de hussistas. Os hussistas ergueram-se acima do temor da morte, e nada poderia resistir a eles. Poucos anos depois do início da guerra, o bravo Zisca morreu, mas seu lugar foi preenchido por Procópio, que era um general igualmente bravo e hábil e, em alguns sentidos, dirigente mais hábil. Os inimigos dos boêmios, sabendo que morrera o guerreiro cego, conjecturaram ser favorável a oportunidade para recuperar tudo o que haviam perdido. O Papa proclamou então uma cruzada contra os hussistas, e novamente uma imensa força se precipitou sobre a Boêmia, mas apenas para sofrer terrível desbarato. Seguiu-se outra cruzada. Em todos os países papais da Europa, reuniram-se homens, dinheiro e munições de guerra. Congregavam-se multidões sobre o estandarte papal, seguras de que, afinal, se acabaria com os hereges hussistas. Confiante na vitória, a numerosa força entrou na Boêmia. O povo arregimentou-se para repeli-la. Os dois exércitos se aproximaram um do outro, até que apenas um rio se lhe interpunha. Os cruzados constituíam força grandemente superior, mas, em vez de se arremessarem através da torrente e travar batalha contra os hussistas, a quem de longe haviam vindo combater, ficaram a olhar em silêncio para aqueles guerreiros. Então, subitamente, misterioso terror caiu sobre os soldados. Sem deferir um golpe, aquela poderosa força derrubou e espalhou-se como se fosse dispersa por um poder invisível. Nós já sabemos qual foi esse poder invisível que defendeu os hussistas daquelas tropas. Nós já sabemos. Escutem a leitura. Muitos foram mortos pelo exército hussista, que perseguiu os fugitivos. E imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos, de maneira que a guerra, em vez de empobrecer os boêmios, os enriqueceu. Poucos anos mais tarde, sob um novo Papa, promoveu-se ainda outra cruzada, como antes. Homens e meios foram trazidos de todos os países papais da Europa. Grande foi o engodo apresentado aos que se deveriam empenhar nessa perigosa empresa,
Assegurava-se a cada cruzado perdão completo dos mais hediondos crimes. Tá, só um pouquinho, vamos entender isso. As pessoas que eram chamadas para lutar contra a Boêmia, as pessoas que eram chamadas para ir contra os ucistas, eles eram chamados de cruzados. Na história está registrada como as cruzadas. Todos os cruzados que lutavam contra os boêmios para destruir a Boêmia, porque era contra os dogmas e preceitos injustos dos papas, todos eles que lutavam contra e se matassem, se destruíssem os boêmios, se destruíssem os ucistas, eram perdoados, só por ir para a guerra, eram perdoados todo tipo de crimes hediondos. Aí eu te pergunto, quem é que estava por trás desses assassinos? Quem é que estava por trás dessas cruzadas? É lógico, Satanás. Satanás queria destruir o povo que ainda buscava a luz verdadeira da palavra. E é assim desde quando o pecado entrou no mundo. O inimigo, ele quer destruir a palavra de Deus. Mas nós já sabemos quem vai vencer no final. Continuando a leitura, livro Grande Conflito, página 117. A todos os que morressem na guerra, era prometida preciosa recompensa no céu. Isso para os cruzados. E os que sobrevivessem haveriam de colher honras e riquezas no campo de batalha. De novo se reuniu um vasto exército, atravessando a fronteira. Entraram na Boêmia. As forças ucistas recuaram diante deles, arrastando assim os invasores cada vez mais longe para o interior do país, levando-os a contar com a vitória já alcançada. Finalmente, o exército de Procópio parou e, voltando-se para o inimigo, avançou para iniciar a batalha. Os cruzados, descobrindo então o seu erro, ficaram no acampamento esperando o assalto. Quando se ouviu o ruído das forças que se aproximavam, mesmo antes que os ucistas estivessem à vista, um pânico de novo caiu sobre os cruzados. Príncipes, generais e soldados, rasos, arrojando as armaduras, fugiram em todas as direções. Em vão, o anúncio papal, que era o dirigente da invasão, se esforçou para reunir suas forças, possuídas de terror e já desorganizadas, Apesar de seu enorme esforço, ele próprio foi levado na onda dos fugitivos. A derrota foi completa e, novamente, imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos. Assim, pela segunda vez, vasto exército, enviados pelas mais poderosas nações da Europa, uma hoste de homens bravos e aguerridos, treinados e equipados para a batalha, fugiu, sem dar um golpe diante dos defensores de uma nação pequena. E até ali, fraca. Havia nisso uma manifestação do poder divino. Para só um pouquinho. Você entendeu até aqui? Várias vezes, não uma, nem duas, nem três, várias vezes, os exércitos
de várias partes do mundo se uniram ao exército romano para destruir os hussistas, que moravam aonde? Na Boêmia. Aquele numeroso exército estava certo da sua vitória, porque os hussistas eram um povinho pequeno, não era grande. A Boêmia era uma cidade pequena, um lugar pequeno. Quando eles entraram, certos de que iam vencer, eles fugiram com medo. E ninguém explicava o porquê estavam fugindo. Um poder sobrenatural trabalhava na mente deles e eles fugiam, deixando todos os despojos, deixando as suas armaduras, deixando suas riquezas para trás. E os boêmios, os hussistas, novamente ganhavam sem deferir nenhuma arma, sem matar, sem machucar nenhum dos seus. Um poder divino estava a trabalhar com os hussistas. Um poder dos céus, um anjo de Deus estava a proteger aquela nação que decidira ouvir a voz de Deus. Os invasores foram tomados de pavor sobrenatural. Aquele que derrotou os exércitos de Faraó no Mar Vermelho, que pôs em fuga o exército de Midian diante de Gideão e dos 300, que numa noite derrotou as forças do orgulhoso assírio, de novo estender a mão para debilitar o poder do opressor. Em nome de Jesus, você entendeu? O mesmo poder que atuou na libertação do povo do Egito, no mesmo poder que atuou com Gideão, o mesmo poder que atuou e venceu todas as batalhas do povo de Israel, estava a batalhar pelos hussistas. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que cercavam. Tu os confundistes, porque Deus o rejeitou. Isso está escrito no livro de Salmo 53, verso 5. Os líderes papais, perdendo a esperança de vencer pela força, recorreram finalmente à diplomacia. Adotou-se um compromisso mútuo que, se bem que pretendesse conceder liberdade de consciência ao boêmio, realmente traindo-os, entregava-os ao poder de Roma. Os boêmios tinham especificado 4 pontos como condições de paz com Roma. Livre pregação da Bíblia era o primeiro ponto. O direito da igreja toda, tanto ao pão como ao vinho na comunhão. O uso da língua materna no culto divino. A exclusão do clero de todos os ofícios e autoridades seculares e, nos casos de crime, a jurisdição das cortes civis, tanto para o clero como para os leigos. As autoridades papais finalmente concordaram em que os 4 artigos dos hussistas deviam ser aceitos, mas que o direito de os explicar, isto é, de determinar sua significação exata, deveria pertencer ao concílio, ou, em outras palavras, ao Papa e ao imperador. Vocês entenderam? Pela guerra, Roma não estava conseguindo vencer os hussistas. Toda vez que ia às cruzadas para destruir,
eles que saíam destruídos. Cansaram, viram que pela guerra não iam vencer. O que foi que fizeram? Um acordo de paz, um tratado de paz. 4 pontos que os boêmios queriam. Um deles, que aceitassem a Bíblia como regra de fé. Outro, que o pão e o vinho era para toda a igreja. Outro, se alguém cometesse algum crime, fosse julgado pelas autoridades civis, tanto o clero quanto pessoas normais. E outro ponto também muito importante, que eles tinham que ter liberdade de culto, de expressão. Então aceitaram, Roma aceitou normalmente, e assinaram o acordo, porém com a seguinte mensagem: olha, nós aceitamos que vocês façam o culto livremente, na vossa língua materna e tal, só que a interpretação pertence a Roma. Vocês aceitam? Vocês podem fazer o culto, mas a interpretação é nossa. Complicado, né? Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui de acordo com o livro. Nessa base, fez-se um tratado e Roma ganhou pela dissimulação e fraude, o que não tinham conseguido pelos conflitos, pois dando a sua própria interpretação aos artigos, os cistas, como as escrituras sagradas, ela poderia perverter-lhe o sentido de modo a convir aos seus propósitos. Uma classe numerosa na Boêmia, vendo que isso traria a sua liberdade, não se conformou com o tratado. Surgiram dissensões e divisões que levaram a contenda e derramamento de sangue entre eles mesmos. Ou seja, esse acordo de paz com Roma trouxe guerra entre eles mesmos. Nessa luta, o nobre Procópio sucumbiu e pereceu a liberdade da Boêmia. Sigismundo, traidor de Rusa e Jerônimo, tornou-se agora rei da Boêmia. Os direitos dos boêmios prosseguiu com o estabelecimento do papado. Ele, porém, pouco ganhara com sua subserviência a Roma. Durante 20 anos, sua vida estivera repleta de trabalhos e perigos. Seus exércitos tinham sido arruinados e esgotados os seus tesouros por uma longa e infrutífera luta. E agora, depois de reinar 1 ano, morreu, deixando seu reino próximo de uma guerra civil e levando à posteridade um nome estigmatizado com a infâmia. O que valeu a vida de Sigismundo? Tomando decisões erradas, perdendo a sua honra em fazer o que era certo. Seguiram-se tumultos, contendas e carnificina. Exércitos estrangeiros invadiram de novo a Boêmia e dissensões internas continuaram a perturbar a nação. Aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho foram sujeitos a uma perseguição sanguinolenta. Agora não tinha mais Procópio para defendê-los, né? A guerra entre eles acabou matando Procópio, sucumbiu aquele homem de Deus, e agora os boêmios não tinham um líder, um general. Era isso que os romanos queriam. Como seus irmãos do passado, em
entrando em pacto com Roma, houvesse aceito seus erros, os que permaneceriam na antiga fé constituíram uma igreja distinta, tomando o nome de Irmãos Unidos. Vocês entenderam aí o nome que eles colocaram? Irmãos Unidos. Esse ato acarretou sobre eles as maldições de todas as classes. Contudo, sua firmeza era inabalável. Obrigados a buscar refúgio nos bosques e cavernas, congregavam-se ainda para ler a palavra de Deus e unir-se ao seu culto, em seu culto. Por meio de mensageiros enviados secretamente a diversos países, souberam que aqui e acolá havia os que isoladamente confessavam a verdade, alguns numa cidade, outros noutra, como eles próprios, objeto de perseguição, e que entre as montanhas dos Alpes havia uma antiga igreja apoiada no fundamento das Escrituras e protestando contra as corrupções idólatras de Roma. Essa informação foi recebida com grande alegria e iniciou-se correspondência com os cristãos valdenses. Firme no evangelho, os boêmios esperavam através da noite de sua perseguição, ainda volvendo os olhos para o horizonte, na hora mais tenebrosa, semelhante aos homens que esperaram amanhã, sua sorte fora lançada em dias maus. Lembravam-se das palavras primeiramente proferidas por Rus e repetidas por Jerônimo, de que um século deveria passar antes que raiasse o dia. Essas foram para os taboritas, ou seja, chamados também de deucistas, os taboristas. Interessante. Eles tinham essa fé, como homens esperam pela manhã. Para um pouquinho por aqui, vou voltar um parágrafo acima. Eles eram chamados também de quê? Taboristas. O que para as tribos na casa da servidão foram as palavras de José: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, disse José, e vos fará subir desta terra. José disse isso ao povo de Israel. Você lembra, antes da morte de José? Eu estou me referindo a José do Egito. O livro se refere às suas palavras aqui, quando José disse aos seus irmãos que quando ele morresse e Deus os visitasse e levasse eles, que eles levassem também os seus ossos dali, porque ele não queria permanecer ali no Egito, nem mesmo que fossem seus ossos. Agora entramos na página 119 do livro Grande Conflito, estamos no último parágrafo. O período final do século XV, estamos agora falando já do século XV. O período final do século XV testemunhou o aumento vagaroso, mas certo, das igrejas dos Irmãos Unidos. Se bem que, longe de não serem incomodados, gozavam de relativo descanso. No princípio do século XVI, suas igrejas eram em número de 200 na Boêmia e na Morávia. Assim, numerosos foram os restantes que, escapando da fúria destruidora do fogo e da espada, tiveram o privilégio de ver o raiar daquele dia que Rus predissera. Vocês percebem que tristeza
As pessoas, para honrarem a Deus, elas tinham que viver longe, destituído dos bens deste mundo e focados unicamente e exclusivamente na fé em Cristo Jesus, e Deus os sustentara nas montanhas, nos Alpes, nas igrejas distantes. Deus sempre teve um povo. Deus sempre teve um povo que, apesar do sofrimento, nunca desistiram da fé. Eram fiéis até a morte. Jerônimo, por pouco, se perdeu, mas graças a Deus, ele se arrependeu, mudou a sua atitude, pediu perdão ao Senhor por ter negado os ensinos de Hus e de Wycliffe, e se apegou firmemente a Jesus Cristo, e na hora que foi queimado, o algoz foi acender a fogueira por trás dele, ele disse o quê? Vem aqui pela frente, coloque fogo na minha frente, porque se eu tivesse medo de morrer, eu não estaria aqui. E em orações, morreu aquele homem. Morreu queimado injustamente. Os seguidores de John Hus eram chamados de hussistas, também perseguidos, mas essas pessoas morreram por um ideal: fazer sempre a vontade de Deus. Eu te pergunto, gostaria você de, independente do que acontecer na tua vida, tomar essa mesma decisão de fazer a vontade de Deus? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Cristo venceu por nós. Ele prometeu estar conosco em meio a todas as aflições, e Ele está. Posso orar com você? Posso pedir as bênçãos de Deus sobre a tua vida? Ore comigo agora. Poderoso Deus e eterno Pai, quantas histórias, Senhor. Por favor, nos abençoe, nos dê força de caráter, nos dê força de pensamento, nos mostre o caminho correto. Olhe para os nossos corações. Se há algum caminho mau, endireite, Senhor. Purifique o nosso caráter. Ajuda-nos em nossas fraquezas, para que as nossas fraquezas se tornem força para vencer cada provação. Nos colocamos totalmente em Teus braços. Os nossos temores colocamos em Ti, para que o Senhor nos dê coragem e faça vencê-los. No eterno nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Mais uma vez, nós não estamos ao vivo, porque houve uma queda da internet aqui na cidade de Tabatinga, mas amanhã, retornando à internet, pela graça de Deus, voltaremos ao vivo, tá bom? Amanhã nós já vamos ler o capítulo número 7 do livro Grande Conflito, e o título é A Influência de um Bom Lar. Um forte abraço, Deus abençoe você e a tua família.